Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa também que tem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Olha só, é com essa música que a gente abre o programa de hoje, mais um programa especial, e hoje para conversarmos aqui com um escritor, advogado, doutor Jorge Cabral, que participa conosco, ele que escreveu, é claro, uma biografia aqui à parte, um livro que realmente veio agregar muitas informações sobre a vida de Belchior. Eu estou falando, é claro, desse livro aqui, Belchior, a história que a biografia não vai contar. O escritor desse livro aqui ao meu lado, uma grata satisfação para que a gente possa revelar aí uma série de circunstâncias e episódios inusitados que ele não só coloca no livro, como também vai contribuir aqui com o programa, trazendo, é claro, essas novidades para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, evidentemente, de obter esse tipo de informação. O Belchior nos deixou em 30 de abril de 2017, ficou longe dos palcos por quase 10 anos e a saudade foi muita, e os seus fãs e as pessoas que prestigiam o seu trabalho até hoje, né, o seu fã-clube está ativo aí, e ele contribuiu, foram quase 40 anos de atividade profissional, um cantor cearense que realmente veio contribuir com a música popular brasileira e com músicas que marcaram época, inclusive com intérpretes famosos como Elis Regina e tantos outros aí que fizeram, não só da sua música, uma música que realmente invadiu o coração de todos os brasileiros, mas também ganhou espaço mundo afora. Tudo bom? Olá, César, obrigado pelo convite. Cumprimentar os telespectadores também. Realmente o Belchior, ele é uma figura artística que
o Brasil não conhece ainda na extensão o significado e a extensão desse artista. Então Belchior, ele é mais que simplesmente um cantor nordestino e que tinha desaparecido há mais de 10 anos. Ele é um filósofo, um homem das artes plásticas. E essa música, por exemplo, que tu cantou quando tu abriu o programa, quer dizer, ela vem mais, uma mensagem dela muito mais, há uma mensagem cifrada por trás dela, porque esse Foi com Medo de Avião foi feito na época da ditadura militar, e os jovens que eram mais questionadores e que de certo modo havia uma perseguição em relação a eles, quando eles eram convidados a subir no avião, eles tinham medo de andar no avião, né? Então tem uma mensagem sempre por trás de tudo isso, né? E eu tive a grata satisfação de receber o Belchior na minha casa, nesse autoexílio que ele estava, isso já em 2013, e foi por uma casualidade. Eu estava na praia de Atlântida Sul, onde eu possuo uma casa, e um amigo meu então me perguntou se eu poderia levar R$50 para alguém que estava lá e que estava precisando deste valor. Eu disse para ele que estava na praia e não teria problema, eu ia levar. E depois ele retornou a fazer a ligação e disse assim: olha, eu vou te contar quem está na minha casa. Quem está na minha casa é o Belchior. Mas quando ele me disse isso, eu não me dei conta que era o Belchior, cantor, artista, no autoexílio. Aí até ele me perguntou: tu conhece o Belchior? Eu disse sim, para não constranger ele, eu pensei assim, deve ser o pedreiro dele, deve ser um pintor dele. Eu disse: acho que eu já te vi na tua casa lá, o Belchior. Ele disse: não, o Belchior é o cantor, ele está na minha casa lá, porque ele veio do Uruguai, ele tinha chegado do Uruguai, e eles também, como advogados, estavam tratando de questões dele, e tinham então oferecido a casa na praia para ele ficar lá, e estava sem dinheiro. E aí então eu fiquei surpreso, né? E eu, como fã do Belchior, sempre, né? E eu digo assim que tudo acontece assim de um modo que às vezes a gente pensa que é coincidência. Hoje, claro, que como a gente gosta de ler e estudar essas novas realidades e possibilidades quânticas que andam por aí no universo, naquela semana eu fui para a praia e eu fui na minha prateleira onde eu tenho os meus CDs e peguei o CD do Belchior e fui para a praia escutando as músicas do Belchior. E aí depois, claro, quando eu cheguei na casa do Belchior, eu vi que ele estava num canto sentado, e como eu conhecia a casa, e estava manuseando um livro, né? É um leitor voraz. No tempo que ele ficou lá na minha casa, ele leu dezenas de livros, né? E fiz questão de levá-los. E aí eu vi assim: eu vou ter que falar com ele, né? Eu tinha duas opções: sair dali sem falar com o Belchior e pegar um autógrafo no CD, ou ser meio inconveniente, inoportuno, mas atingir um objetivo, né? Que era apertar a mão do Belchior. Aí eu fui até ele e fui muito bem recebido, e dali nós ficamos conversando por horas naquele dia, mas que na verdade foram por meses, né? E eu tive essa grata então satisfação de depois convidar ele para passar uns dias no meu sítio, e dias que viraram meses, né? E aí foram conversas agradáveis, ele muito bem-humorado e uma capacidade muito grande de inteligência intelectualmente, então discorria perfeitamente sobre todos os assuntos que a gente possa imaginar. Tinha uma fluência muito grande, um humor fino, e falávamos sobre filosofia, sobre cinema, música, até religiosidade, né? Então foram meses que eu tive realmente o privilégio de ter esse filósofo na minha casa, né? Então nós tratávamos assim embates a nível
filosóficos, de diversas questões que hoje eu posso dizer que só me engrandeceram como ser humano também. Realmente, a gente percebe aqui pelo livro que há um carinho todo especial. Inclusive, eu vou passar para vocês aí a imagem, uma gravura que deu origem à capa desse livro. E o conteúdo desse livro, evidentemente, que é justamente essa convivência nesse período, mais de 6 meses aí de confraternização com Belchior, de embates, debates, como aqui o Dr. Jorge Cabral, escritor desse livro aqui, traz para nós, e confidenciando, evidentemente, essa vivência e essa experiência que para ele realmente marcou a vida, marcou tanto, que ele se dispôs a fazer uma obra, toda ela voltada a este encontro, um encontro que fez com que o coração dele batesse mais forte e, evidentemente, nós agora temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Belchior e é isso que nós vamos estender agora. Vamos falar desses momentos, o que isso realmente implicou em termos de filosofia, de alegria, inclusive, porque você falou que ele realmente é uma pessoa mais aberta, alegre, embora a sua música fundamentalmente tenha uma parte melancólica, mas as mensagens que ele imprime em cada uma das suas músicas, a gente percebe que existe ali, como você bem colocou, sempre uma mensagem intrínseca para mexer com as pessoas. Então eu gostaria, sim, de falar um pouco mais dessas questões, desse envolvimento e desses laços que uniram vocês por um bom tempo. Belchior, ele cantou o sofrimento, o sofrimento de um povo, o sofrimento do povo nordestino. Ele falou do cidadão, de uma maneira geral, das coisas que poderiam para outros serem triviais, mas ali ele ressaltou naquelas letras das canções dele todo esse sofrimento, esse estado das coisas social. Então ele sempre pensou no melhor, mas nunca também deixou de ver esse lado também lúdico da leveza das coisas, não só do sofrimento, mas do amor também. Então ele enalteceu muito o amor nos cantos dele. Com relação ao livro, se me permite aqui, o livro eu quis homenagear ele, a obra dele. Então o livro, na verdade, ele não é um relato. Eu digo que o livro ele é mais do que um relato. Ele é sentimentos através de palavras. Então, para mim, como escritor, eu tive essa grata surpresa de o livro ter sido bem recebido no meio dos fãs e as pessoas também que não tinham muito contato com o Belchior passaram a ter o contato com o Belchior e também apreciaram o modo que foi escrito do livro, porque as pessoas têm me dito assim, olha, o livro, tu coloca o leitor lá dentro do livro. Então, as pessoas passam, depois que leram o livro, e várias pessoas me deram retorno através o livro tem uma página do Facebook, então as pessoas vão ali e comentam sobre o livro. Então as pessoas dizem, olha, eu depois que eu li o livro, a impressão que deu que eu conheci vocês dois pessoalmente e estava lá com vocês conversando. Então isso para mim, como leitor, foi a minha satisfação maior, Então eu quis fazer uma homenagem. Então eu digamos, bolei essa capa aqui, que essa aqui é a capa, é a casa do meu sítio, Então eu quis fazer uma capa assim com cores bem assim berrantes, para também mostrar a arte dele nas canções, porque ele era impressionista e expressionista, Quer dizer, então as canções dele impressionavam, o meu canto é como a faca que corta, Eu não vou dizer aquilo que te convém, eu vou dizer mesmo aquilo que te fira. Então ele dizia, era uma coisa assim muito expressionista. E ele utilizou diversos poemas inseridos nas canções dele para mostrar isso aí. Então, aí eu fiz questão de fazer essa capa e inseri o rosto dele na paisagem, Se tu reparar que não é o rosto dele aqui é a paisagem formando o rosto dele,
é a palmeira, que é o bigode, as árvores, que são os olhos. Então eu quis essa impressão assim também, como se já tivesse partido e olhando o ambiente que teve, né? E tu sabe, César, que teve assim uma situação para mim, né? Eu como gosto da ciência, mas também gosto de ter a certeza também que há algo a mais, né, que a gente desconhece das coisas. Porque na véspera da morte do Belchior, que foi 30 de abril, no dia 29, eu fiz um poema, Estrelas, né, que eu coloquei aqui no livro. E esse poema aqui eu falo de uma frase de uma canção, do Belchior, de Olavo Bilac. Olavo Bilac sabia disso e eu aqui insisto: orar diremos em vez de orar direis. E o Belchior utilizou também essa frase na canção, na Divina Comédia, né? E aí eu peguei e terminei esse poema aqui e coloquei no meu Face. Já era tarde da noite, já era, acho que 11h30 da noite. E de manhã cedo, muito cedo, já acho que antes das 7 horas da manhã, eu recebo uma ligação de São Paulo, de um jornalista, me comunicando que o Belchior tinha morrido. Aí, claro, né, uma tristeza, porque nossa família, meus familiares, minha esposa, meus filhos, não estavam recebendo uma notícia da morte de um artista, não. Eu estava recebendo naquele momento ali a morte de uma pessoa que conviveu com a nossa família, que entrou como ídolo, e na medida que ele entrou como ídolo alto, e ele foi aparentemente chegando ao meu nível, em termos de amizade, ele saiu como amigo, né? Como uma pessoa próxima da gente, né? Então para nós foi um dia muito, muito triste, né? De ter recebido essa notícia. E aí eu me dei conta, né, que eu tinha feito esse poema e inserido essa frase da canção dele. Aí até eu disse assim: poxa, tu passou aqui em energia para me despedir de mim, né? Quer dizer, não pode ser uma coincidência, um fato alheio, né? A energia passou ali para dizer que estava partindo e que, né, até para dizer que nós estávamos de uma maneira certo, de repente nas percepções dele, um pouco antes da morte, não sei também, são coisas que a gente desconhece, mas que também a gente estava certo nas nossas conversas em dizer que a nossa energia, mesmo que o nosso organismo pudesse desintegrar, a nossa energia ia continuar. Realmente, palavras emocionantes, a gente percebe aqui a emoção ao falar. Quer dizer, um dia antes da morte do Belchior, escreves um poema e depois, no dia seguinte, recebe a notícia do falecimento dele. Olha que coisa, realmente não é uma coincidência, né? Constante na música dele, né? Então, isso para mim foi muito especial, né? Então eu digo assim, que naquele dia eu fui para um canto buscar resposta num canto de Belchior, né? Numa canção de Belchior. Então assim, de lá para cá, né, quando eu vou pro meu sítio, a gente sente a presença dele lá. A gente fala que quando eu convido algum amigo meu para ir lá, eu digo assim: olha, tu vai ficar no quarto do Belchior, né? Então a presença está lá, né? E não só lá também, como está na minha vida, né? Porque eu sempre digo também que as pessoas importantes, né, que a gente encontra no caminho da vida da gente, elas ajudam a nos construir, de certa forma, e nós passamos a fazer parte um pouco daquelas pessoas também. Então eu digo hoje assim que também eu sou um pouco do Belchior, né? Porque muitos ensinamentos ficaram, muitas filosofias, um modo de olhar o mundo, e então a gente passa a ser, nesses encontros assim, um pouco dos outros também, né? E que bom que seja assim, né? Porque aí nos ajuda a nos construir,
e nós somos justamente isso aí, esse somatório de encontros que nós temos pela vida. A sinergia, ela acabou tocando. Claro que essa troca, evidentemente, ela aconteceu no momento da vida que você não esperava, foi surpreendido, e é claro que isso tudo realmente só traz aquela pergunta maior, né? Nada acontece por acaso. Então, essa questão que fica sempre perguntando por que as coisas acontecem de uma certa maneira, a gente não tem uma explicação, muitas vezes no momento, mas depois a percepção, como resumiste aqui, tu percebeu que o encontro foi proposital, foi para que realmente tivesse essa oportunidade. Perfeito, César. E tu sabe que ele é uma pessoa muito humilde, né? Belchior falava 5 idiomas fluentemente, ele era considerado a pessoa que mais entendia do latim no Brasil, pelo professor Pasquale. Então ele era muito culto, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito humilde, né? Então qualquer pessoa que falava com ele, conversava com ele, dava importância, né? Independente da qualificação. E ele dizia assim: tu pode trazer quem tu quiser aqui. Então eu levei alguns amigos meus lá, e depois de decorrer alguns meses ele perguntava pela pessoa: aquele teu amigo que esteve aqui, falava pelo nome da pessoa, já resolveu aquele problema dele? Então ele se lembrava do que aquela pessoa tinha conversado com ele. Então isso demonstra. E no decorrer, isso que tu falou, nada é por acaso, no nosso primeiro encontro, que durou ali umas 5 horas, falamos sobre tudo, falamos sobre espaço, falamos sobre o cosmos, falamos sobre a física, falamos sobre o Einstein e outros tantos grandes homens, e eu vi assim, nele assim, a vontade de conversar já, porque ele estava nesse período já há alguns anos, já meio afastado, meio recluso, e aí de repente ele se deparou comigo, né, e eu gostava desses assuntos assim também, e aí ele pegou e disse para mim justamente isso aí, ele disse assim: eu tinha que te encontrar. Então isso para mim assim foi, o Belchior teve que se me encontrar. E depois no decorrer, assim, várias situações que ocorreram, né, que ele vinha demonstrando a filosofia de vida dele, assim, dessa maneira humilde. O livro, por exemplo, né, o que me inspirou a fazer essa homenagem ao livro foi uma vez uma conversa que eu tive com ele. E eu disse para ele assim: poxa, quantas histórias tu tem para contar? Porque ele me contou muitas histórias da carreira, antes, e enfim, muitas coisas, detalhes. Por isso que eu falei que o livro, o título, não tinha outro a dar, senão a história que a biografia não vai contar, porque só eu tinha essa história para contar, ninguém mais, né? Então foi isso, né? E uma vez eu disse a ele: poxa, Belchior, como tu tem história para contar? Aí ele disse assim: mas por que tu acha que eu tenho a história para contar? Eu disse: mas tu está me contando as tuas histórias, mas por que tu diz que são minhas histórias? Eu disse: mas que tu está me contando aqui. Aí ele disse assim: quem está na casa de quem? Quem entrou na vida de quem? Foi tu que entrou na minha vida ou eu entrei na tua vida? É tu que está na minha casa ou eu que estou na tua casa? Então, o que acontece na casa do dono da casa e as histórias que ele ouve dentro da casa dele, as histórias são dele. Muito bom, realmente Me emocionante, me emociona, né? Então, sem dúvida, o Belchior é um ícone realmente nesse sentido. A gente sabe, ele estava no Uruguai, depois veio para Porto Alegre, aí esteve aí contigo no período, foi para Santa Cruz, onde veio a falecer, né? É claro que a gente sabe que ele passou por alguns percalços, porque ele teve uma carreira muito dinâmica ao longo desses quase 40 anos, né? A obra dele realmente atingiu assim um nível muito importante dentro da música popular brasileira, mas a gente sabe que alguns percalços na vida o levaram a isso. Eu gostaria de relatar assim aquilo que ele te passou em termos de informação, para que a gente possa confidenciar para o pessoal que está nos acompanhando agora. Olha, César, assim, o Belchior, claro, assim, ele evitava a falar e comentar
sobre a vida particular dele. Então, de certo modo, isso eu respeitei. Mas, evidentemente, que os dias iam se passando, os meses iam se passando, e a gente ia se tornando mais amigos, mais íntimos. Aí eu dizia para ele, e daí? O que aconteceu? O porquê dessa atitude? O porquê disso? O porquê desse isolamento? Então ele respondia assim, sempre com uma surpresa. Eu disse, não aconteceu nada na minha vida. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Eu estou com os meus projetos, eu estou trabalhando, eu estou compondo, eu estou escrevendo. Então ele sempre, digamos assim, ele saía um pouco por fora e não entrava a miúde nas questões. Mas claro que a gente ia percebendo algumas coisas, que o tempo ia dizendo, que algumas coisas que escapavam dele, da vontade de retornar, ele deixava às vezes um pouco a transparecer. Claro que ele não estava sozinho, estava acompanhado, e há uma certa impressão já na imprensa que quem acompanhava ele talvez teria sido a pessoa que talvez tivesse convencido ele a tomar essa decisão de se isolar. Eu coloco aqui, eu dou minha visão no livro, aqui no último capítulo, né? Eu até coloco assim aqui, o nome do capítulo é Quem Foi Ele Entre Eles, né? Aí eu dou minha visão aqui, de uma pessoa que esteve perto, próximo, e viu as coisas, né? E vivenciou as coisas. Por falar em vivenciar, se tu perceber nas letras das músicas do Belchior, há recados, né? Muito tempo eu estou longe de casa. Isso foi música escrita há 40 anos atrás, né? Deixe eu andar sozinho, deixa que eu decida a minha vida, né? Então tem várias canções, né? Na hora do almoço, que ele fez tipo um reclamo no momento do almoço familiar, né? Ou vamos ficar assim com a cara fechada um para o outro, ou um dia a gente vai morrer assim, ou algo parecido vai acontecer, né? Como se eu fosse desaparecer. Então, nas músicas dele, tu encontra, me parece, diversos recados, que isso escrito há 40 anos atrás, que talvez um dia ele fizesse isso, né? Então isso contribui para que as pessoas entendam que isso aí foi um projeto dele, né? E talvez ele precisasse de uma pessoa que topasse, que levasse adiante com ele essa vontade que ele tinha, né? Ele já tinha uma vez, parece também, que se isolado também, um período de alguns anos, e agora derradeiramente, né? Até a morte dele, infelizmente, né? Mas tinha também dentro dele eu senti essa vontade, e talvez ele teria entrado nessa empreitada com essa pessoa, né? Se eu quiser voltar atrás, tu não deixa, digamos assim, né? Claro que aqui já são deduções, né? Coisas assim. Então ele precisava, digamos assim, de um escudo, de um guardião para levar até o fim o intento dele, né? Então eu dou aqui uma visão da minha impressão que eu tive dessa relação, mas foi uma pessoa assim que ímpar, né? Tive a grande felicidade no dia que nós estávamos indo, ele estava saindo do meu sítio, ele me chamou e disse assim: eu quero bater uma foto contigo. Ele disse assim: sempre?
o fã pede por ídolo uma fotografia. Agora eu estou na condição inversa, por tudo que tu me fez nesses meses aí, então eu quero uma foto contigo para me levar de lembrança. Então são coisas assim que marcaram, né? E que me deixou muito triste, né, pelo fato dele ter partido, mas também muito feliz e agradecido por ter tido essa convivência aí, que resultou nessa obra aqui, que é um livro de relatos. Aqui tem filosofia, tem poesia, tem espiritualidade e tem ciência também, como nós conversávamos, de física quântica. Enfim, as pessoas que leram riram, se emocionaram e gostaram. Aí eu fico feliz mais ainda. Sem dúvida. Mas vamos continuar aqui com o Dr. Jorge Cabral, escritor do livro do Belchior, a história que a biografia não vai contar, né, é o livro, né, que nós estamos hoje aqui no programa tratando, né, desse escritor gaúcho que se dedicou a fazer essa obra aqui em homenagem ao Belchior. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente retorna, temos mais novidades e convidamos você para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.
Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Você já sabe do que eu estou falando, Belchior. Continuamos aqui com o Dr. Jorge Cabral. É claro, uma grata alegria para falar de um livro que fala da bibliografia que não será contada, e ele está aqui revela no seu livro e aqui no programa também confidenciando uma série de informações importantes. Inclusive, eu estou aqui mostrando para você uma obra que originou inclusive a capa do livro, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu gostaria que tu desse assim, os detalhes dessa inspiração, que você já, en passant, fez algum detalhamento, mas eu sei que existe aí um compromisso inclusive com o artista, que resolveu também colocar no papel essas imagens que passaram a ser a capa do livro. César, quando eu pensei em fazer uma capa em homenagem ao Belchior, dessa maneira impressionista e expressionista, em que a imagem dele ficasse impregnada na natureza, porque ele era um homem muito da natureza, Então, quando ele veio para o sítio, ele ficou maravilhado com relação à natureza, e pelo conhecimento dele, ele sabia tudo, ele tocava nas plantas, ele sabia o que era, o que não era, os pássaros, que ele sabia o nome e tudo, então era um homem assim, muito integrado à natureza. Então eu quis fazer esta capa, e o que eu fiz? Eu peguei, tirei uma foto lá da minha casa, coloquei ela em preto e branco, e tentei bolar, o rosto dele, com a paisagem. Aí pedi para alguns amigos meus, e eles não conseguiram fazer assim que a paisagem mostrasse o rosto dele. E aí, para grata surpresa minha, eu fui encontrar um poeta, pintor, de nome Cícero Almeida, e aí mandei para ele, uns croquis que eu tinha, que eu num desenho, num pinto. E aí ele mandou uns 2, 3 esboços, aí eu disse assim, é este que eu quero, tá bom. E aí em 2, 3 dias ele pintou. E era a capa que eu queria, Então ficou certinho. Aí a minha homenagem se completou, com essa capa assim, que também ela tem tido se bem recebida, com essa homenagem. Então fico feliz por ter realizado essa homenagem para o Belchior, essa obra que fala sobre um tempo da vida dele, em que eu trato as questões assim de uma maneira mais aprofundada, com relações a intimidade não só dele, mas também da minha, porque na verdade é a minha história, mas na qual eu sou coadjuvante. Então eu falo de alguns meses da minha vida, amplio com as histórias que o Belchior me contou, mas é a história da minha vida, e a qual eu sou um coadjuvante, que o protagonista é o Belchior. Então, e a obra aí não foi por nenhuma editora, eu fiz questão de eu mesmo realizar e entregar o livro para aquelas pessoas que realmente eram fãs do Belchior. Mas é claro que eu quero aproveitar o público que está nos acompanhando nesse momento, os fãs do Belchior, o pessoal que realmente prestigia, vai ter a oportunidade, inclusive, de ver o livro transformado em filme. O contrato já foi assinado e é isso que o Dr. Jorge Cabral, escritor do livro aqui, advogado também, participando hoje conosco, vai trazer em primeira mão. Pois para mim foi uma grata surpresa, uma boa surpresa, porque com essa receptividade do livro em relação aos leitores, e no ano passado me ligaram de uma produtora cinematográfica querendo fazer uma reunião comigo, porque eles tinham a intenção de levar o livro então para as telas do cinema. Aí fiquei muito feliz, fizemos algumas reuniões, alguns acertos, e fechamos o contrato então, que vai agora começar está na fase já da roteirização final, e agora em setembro a gente já vai fazer as primeiras reuniões para já começar o projeto
a andar naquela fase de escolha de atores, do elenco, né? Quem vai ser o Belchior, quem vai ser o Jorge Cabral, né? Então, para mim, vai ser muito importante eu poder, através da minha obra, levar e elevar o nome de Belchior. Porque, como eu falei no início, o Belchior, ele tem ainda o conhecimento, de um modo geral, do povo brasileiro, aquele cantor nordestino que desapareceu, que foi lançado pela Elis Regina, com aquelas canções lindíssimas de Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida. Mas não, o Belchior tem centenas e centenas de canções. O Belchior ele traz mensagem nas canções dele, e o Belchior não deve ser só escutado. O Belchior tem que ser lido e ensinado nas escolas, porque ele traz não só mensagens, como educação para o nosso povo. E espero que, através do meu livro, eu seja um dos elos, entre tantas, que possam levar realmente o povo brasileiro a conhecer mais essa extraordinária figura, como artista, como homem, como filósofo e como educador. Muito bem, realmente aí, né, mais novidades. Então, falamos aqui do livro em homenagem ao Antônio Carlos Gomes Belchior. Esse era o nome do cantor, o ícone, né, da canção brasileira, com realmente um extraordinário. César. Aí quando ele dizia o nome dele, ele dizia assim, eu sou um dos maiores nomes da música brasileira. Aí ele coloca todo aquele nome dele, que não era o nome verdadeiro da certidão, mas que ele utilizava aquele nome comprido dele para dizer que ele era um dos maiores nomes da música, porque tinha esse nome comprido. Né? Então tá aí, Antônio Carlos Gomes Belchior, é o nome aí do cantor que nos deixou aí aos 70 anos, em 2017. Então, realmente, é uma data que vai ficar na memória, mas a sua obra continua. Inclusive aqui, né, o escritor, o Dr. Jorge Cabral, vai dar continuidade, inclusive com o filho. Você vai ter a oportunidade, né, de ter mais informações e, é claro, a gente vai aproveitar agora os minutos finais para suas considerações. Assim, César, o livro, ele pode ser adquirido através da página do livro no Facebook, né, diretamente conosco. Então, quem alguém tiver interesse, pode acessar diretamente a página do livro e ali fazer a sua solicitação, né? E fico assim honrado, né, pelo convite e dizendo que realmente o Belchior foi uma figura extraordinária. Eu coloco no livro ali, não foi um homem perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Enquanto seres humanos, né? Mas deixou um legado enorme, né? Através da obra dele, artística e cultural. E as pessoas que mantêm contato, né, com a obra dele começam então a perceber que tipo de artista que realmente o Brasil produziu. E eu tive a grata satisfação de receber ele na minha casa como ídolo e ele ter saído como artista. E as últimas coisas que ele me disse, eu larguei ele aqui perto, no Emílio Peçanha, na União Brasileira dos Compositores. E aí eu disse para ele assim, quando tu voltar a cantar e no show alguém da tua produção disser pra ti assim, que tem um casal, Jorge e Luísa, que minha esposa quer falar contigo, tu não esquece os nossos nomes. Aí ele parou, aquele jeito dele, aquela voz impostada que ele tinha, e disse assim, é mais fácil eu não começar o show antes de ver vocês na primeira fila que eu não receber no meu camarim. Era essa figura extraordinária chamada Belchior.
Muito bom. Vamos agradecer aqui a participação do Dr. Jorge Cabral, escritor aqui do livro, a história que a biografia não vai contar, aí na tela para você, e é claro, querendo um exemplar do livro no Facebook, como aparece aí no rodapé, você pode também pedir o seu. Então, muito obrigado pela participação, e a você que está aí ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.